Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo. Primeiro, eu quero agradecer a Deus e a você, meu irmão, minha irmã, que tem dado seu like, seu dislike. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Eu deixo aqui o meu e-mail, o meu telefone. Caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Se você ainda não se inscreveu no seu canal, corra, se inscreva. Falo isso no início, porque lá no meio eu esqueço e no final, às vezes, eu esqueço também. E se eu não falar isso, você não chama atenção. Não deixe de dar o like, nem o joinha para baixo ou joinha para cima. Se você não gostar, joinha para baixo. Se você gostar, joinha para cima. Ok, gente, hoje, né, faz 5 dias que eu fiz um vídeo, quinta-feira, né, eu vou voltar hoje. Aconteceu tanta coisa, né, de quinta para cá, mas eu quero dizer, hoje nós estamos aqui dia 8/4, né, estamos já em evidência, acho que começa meio-dia, vai até o fim da tarde, o chamado eclipse no Sol, né, não vai ser visto muito no Brasil, mas acho que no resto do mundo, no Canadá, especificamente no Canadá, me parece. Bom, eclipse, a gente os antigos, né, tinham muita lenda, ainda acho que é um mundo muito mistério e muita lendas. Eu não vou falar de eclipse, porque eu não sou astrólogo, não sei estudar os altos, mas é sempre um movimento que a gente deve ficar atento, né? Ele traz algum sinal, alguma mudança. Isso não tem dúvida, não tenha dúvida disso. A cada 30 anos, a cada 40 anos, né, toda vez que um eclipse ocorre, como os nossos antigos, né, entendiam que eram as tragédias, né? Eu não estou torcendo para isso, não. Mas acho que é tanta tragédia no mundo, acho que está passando eclipse todo dia no mundo. Bom, mas vamos voltar ao assunto. O assunto mais importante, eu vou falar sobre 3 assuntos especificamente. Eu vou falar sobre o Elon Musk, que diz que não vai cumprir mais as determinações do governo brasileiro, da justiça brasileira. Vou falar também da questão da Constituição, né, que o artigo 142, né, que foi 11-0 no Supremo Tribunal Federal, afirmando que não precisava de afirmar, mas o PDT exigiu e o STF teve que responder, né, dizendo que não existe a possibilidade do artigo 142 da Constituição ser interpretado como poder moderador. As Forças Armadas, portanto, não são poder moderador, são instituições de Estado. Acho que já falei tudo, né, da questão do artigo 142. Mas não custa nada, né, que os bolsonaristas inventaram essa, de dar um golpe, né, um golpe de Estado. Todo bolsonarista é golpista, porque Bolsonaro é um golpista, né, e tentaram essa de dar um golpe e dizer que o 142 era um poder moderador. Eu já fiz vídeo sobre isso, dizendo que o poder moderador era uma previsão da Constituição de 1824. E ele acaba, naturalmente, quando se declarou uma república, se instituiu uma república. Quando o poder moderador ele seria muito importante para o monarca, porque ele era dono de tudo, o poder absoluto era do rei. Na república, não. Na república, quem determina o poder é a Constituição, né? O pacto federativo, o pacto que o povo faz com o Estado. Então, na verdade, quem manda no Brasil hoje é a Constituição, não é o presidente da República, não é o Supremo, não é o Poder Legislativo. É a Constituição, que é um acordo que nós fizemos com o Estado. Você regula o Estado e a Constituição diz como faz, como elege os ministros do STF, como são eleitos os deputados, como são eleitos os senadores, como é eleito o presidente da República, como são eleitos os governadores, como são eleitos os prefeitos, como são eleitos os vereadores. Isso é o que determina a Constituição. Isso a gente tem que cumprir. Qualquer ruptura fora disso é o golpe chamado golpe de Estado. Tem no Brasil essa cultura do golpe de Estado, tanto é que depois de 34 anos, né, nós tínhamos vivido em 64, depois da redemocratização e da nova Constituição de 1988, nós tínhamos esquecido essa palavra golpe e ela surge de novo com esse bolsonarista. Porque o bolsonarista nada mais é do que aquele saudoso do golpe militar de 64, o saudoso da tortura, o saudoso da queima, o saudoso de sumiço com as pessoas que discordam. Porque qual é o problema da esquerda radical, da direita radical e da esquerda radical também? Você não pode ser contra ele. Você pensou contra Bolsonaro, você vai para o fogo.
Não é assim que pensa o bolsonarista. Da mesma forma, é o ditador, como Venezuela, como Putin, né, como todos os ditadores, de modo geral. Em democracia, como nós somos um Estado democrático de direito, não se pode ter um poder moderador. Né? Então, o poder moderador foi extinto no Brasil em 1891, quando nós criamos a primeira Constituição Republicana. Né? Não tem por que agora ficar de novo nesse lenga-lenga de golpe de Estado. Então, foi bom, oportuna, a decisão do STF, que está 11-0, se eu não estou equivocado. Sei que estava 10-0, mas não sei se o Dias Toffoli já liberou o voto dele, dizendo que as Forças Armadas não têm poder político, e sim as Forças Armadas são instituições de Estado, com muito respeito. Você vê como eu tenho respeito pelas Forças Armadas. Eu nunca critico, nem criticaria as Forças Armadas. Agora, desde que ela se resuma, se poste diante da Constituição, lá no artigo 142 e 143. Outro problema maior que surgiu ontem, né, sábado, né, parece que foi sábado, mas sábado, é desse magnata rico, né, não tem onde botar dinheiro e fica inventando. Tem crises pessoais, né, e fica inventando confusão. É a questão do Elon Musk, o dono do X, né, o tal do Twitter. No Estado democrático de direito, por mais poderoso, por mais rico que ele seja, ele tem que cumprir as leis. Né? Ele mora nos Estados Unidos, não sei se ele mora nos Estados Unidos, onde ele mora, mas a maioria das empresas dele são dos Estados Unidos. Eu duvido que as empresas dele nos Estados Unidos digam que não vão cumprir as normas judiciais. Se não cumprir, vão sofrer as consequências do direito americano. Do mesmo modo, aqui no Brasil. Se ele não quiser cumprir as determinações do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral ou da comarca de qualquer município, que manda ele retirar da rede um vídeo que mente, um vídeo que agride o direito fundamental do cidadão, que não respeita a dignidade, e ele diz que não vai tirar, ele está desrespeitando as normas, está desrespeitando a Constituição. O agressor, o ditador, não é Alexandre de Moraes, como ele disse. Como ele pediu o impeachment de Alexandre de Moraes, a renúncia de Alexandre de Moraes, dizendo que Alexandre de Moraes impõe censura. Quem é censurador é ele, o Elon Musk, que não tem o direito e nem o dever, ele não tem o direito de entrar no Brasil e opinar sobre o Brasil, sobre a Constituição brasileira. Então, o mau caráter nessa história é o tal do Elon Musk. E se ele não cumprir as leis brasileiras, que o ministro do STF mande tirar do ar a rede dele. As consequências, ele vai ter que resolver o problema dele quando ele quiser faturar os dólares no Brasil. Enquanto ou ele se adequa às leis brasileiras, ou então ele tem a obrigação de fechar as portas e ir embora. Todas as empresas, o Brasil não é contra, nunca foi contra as empresas estrangeiras. Desde que se entende de gente que no Brasil sempre respeitou o capital estrangeiro, sempre respeitou, mas sempre desde que ela se adeque às regras locais, à nossa Constituição. Então, quem determina se tem ou não a capacidade de retirar uma publicidade, uma publicação que agride os direitos fundamentais do cidadão ou incentiva golpe de Estado, é a Constituição da República, é o Supremo Tribunal Federal, é o Tribunal Superior, a qualquer juiz, a qualquer comarca do Brasil. Então não vamos ficar assustados com Elon Musk, que isso ele quis aparecer. É um papagaio de pirata, ele não passa disso. É um mau caráter, um mau empresário, acho que só tem ele no mundo, por isso que ele não tem concorrência, mas as empresas dele não estão dando retorno que ele quer, aí ele está tentando ganhar, vamos dizer assim, desculpe o termo, na marra, né, no Brasil. Então, a opinião dele sobre o Brasil é inoportuna, ele é um mau caráter, ele é uma persona não grata. Elon Musk é persona não grata no Brasil. Então, o Brasil não precisa de Elon Musk. Se ele quiser ficar no Brasil cumprindo a Constituição, cumprindo as regras, pode ficar. Porque o problema dos bolsonaristas, da direita radical, é que ninguém quer cumprir lei. Bolsonaro não quer cumprir lei. Tudo para Bolsonaro não é crime. Mas tem que haver uma regra. Senão, ninguém convive. Né? As regras sociais são para ser cumpridas. Os fatos que se transformam em lei são necessários para que as pessoas cumpram respeito um ao outro.
Não pode virar uma bagunça. Quer ganhar o poder, ganha pela democracia, ganha na eleição. Se o Bolsonaro quiser ganhar em 2026, como já estão dizendo que ele vai botar a esposa dele, que prepare a esposa dele para ela ser candidata a presidente da República. E se o povo brasileiro achar que ela merece ser presidente, que seja 2026 a 2030. Agora, desde que respeite a Constituição. Não vão transformar o Brasil num Estado, numa teocracia de bolsonaristas. Não vamos transformar o Brasil numa teocracia de Silas Malafaia. Espera aí, não é não. O Estado brasileiro é laico, está lá no artigo 19 da Constituição. E é um direito fundamental. Esses loucos de direita não vão pegar e achar que vão mudar o Brasil a bel prazer. Bolsonaro não vai tentar, através de Elon Musk, ele está tendo quase, desculpa o termo, um orgasmo, porque o Elon Musk fez essa crítica ao presidente Alexandre de Moraes. Mas Alexandre de Moraes está certíssimo e vai intervir quando bem entender, porque quem manda no Brasil é a Constituição da República, não é Elon Musk, não é Bolsonaro, não é ninguém, é a Constituição, as instituições democráticas, as instituições ônticas, Ministério Público, né, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal de Contas da União. Esses é que vão dizer se nós estamos certos ou não, se nós estamos analisando ou não, conforme a Constituição. Então, o seu Elon Musk, que vai cuidar das suas empresas lá nos Estados Unidos. Lá ele se junta com Donald Trump e faça o que ele quiser, mas desde que respeite o Brasil. Esse é o Elon Musk, o senhor não está com nada. O senhor tem que criar juízo, isso é. Mas outra coisa mais grave, o terceiro assunto, que mais me assusta. Porque o mundo ele perdeu vamos dizer assim, as regras. Né? Ninguém mais quer cumprir norma. Ninguém quer mais cumprir lei. Né? Porque 1648, se eu não estou me enganando, tem um acordo, não sei se é o acordo de Westfália, me desculpa, não sou historiador, não tenho compromisso com data, nem com mas eu tenho que relatar isso. Foi feito um acordo internacional que nenhum país agrediria o outro. A soberania de um país teria que ser respeitada. Isso vem se sustentando lá desde 1648, 1646, por aí, na Inglaterra. Né? Vem aí 2022, o Putin loucamente invade a Ucrânia. O mundo se acalma, porque Putin é valente, porque Putin tem energia nuclear, porque Putin tem bomba nuclear, então deixa Putin fazer o que quer. Né? Então as regras, essa regra de não agredir o outro país foi para o espaço. Putin, né, desrespeitou as normas internacionais e agrediu a Ucrânia, que é um crime grave. Né? Putin é condenado no Tribunal Internacional por crime de guerra. E vem o presidente Lula, que é signatário, o Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional, e quer dar um salvo-conduto para esse Putin vir em Brasil. Você vê como as pessoas estão desconectadas, né? E o mais grave de tudo, que fecha esse meu papo de hoje, é a questão do Equador. Né? Quando o Equador, no sábado, de sexta para sábado, invade a Embaixada do México e retira de lá um asilado, que o presidente do México tinha dado, parece, né, que tinha dado o asilo político, invade a Embaixada do México e retira lá o seu vice-presidente, o ex-vice-presidente e leva para o presídio. Gente, isso é uma agressão, é uma agressão de guerra. Era para hoje ter pelo menos os países da América Latina, não só o México, mas todos os países da América Latina ter agredido de forma veemente o Equador. Não é fazer uma notinha, amiguinha, que nem fez o governo brasileiro. É romper relações diplomáticas. Hoje não era para ter um embaixador estrangeiro no Equador, em Quito. Porque é uma agressão, é um desrespeito à soberania. Gente, porque uma embaixada, gente, é um princípio fundamental, vem de 1815, e de várias convenções internacionais, vários tratados internacionais, que um país não pode invadir a embaixada. Quando você recebe uma embaixada, você não pode invadir, porque aquilo é um respeito, é um território do país. A embaixada de Cuba no Brasil é um pedaço de Cuba, a embaixada do Equador no Brasil é um pedaço do Equador, e a gente tem que ter respeito.
Então, se o Equador fez isso e a gente vai lavar as mãos, não vai fazer nada, aí amanhã a Bolívia vai fazer, depois vai fazer o Venezuela, vai fazer, e assim sucessivamente. Aí, quer dizer, uma coisa que vem dando certo, tendo a harmonia internacional, o direito internacional, que é um direito consuetudinário, um direito de costume. Tem normas? Tem regras? Tem leis escritas? Tem. Mas o direito internacional, basicamente, ele é regido pelos costumes, pelos bons costumes, né? E pelas relações diplomáticas entre os países. Agora, se o presidente do Equador, parece que é de direita, eu nem pesquisei, porque ele é tão medíocre, esse presidente do Equador, que não vale a pena você se dizer se ele é de direita ou se ele é de esquerda, porque ele é um medíocre. Ele não merece o apoio de ninguém. Eu fico triste porque parece que só o México que rompeu relações diplomáticas com ele. Não, parece que é a Nicarágua. Tem outro país. Então é muito pouco. Era para o mundo inteiro hoje ter relações diplomáticas com o Equador, romper relações diplomáticas, tirar os seus embaixadores. Porque essa é uma agressão muito forte. E isso leva, gente, ao mundo a ficar de cabeça para baixo. Aí eu não sei mais se é influência do eclipse, se é influência de quê? Porque realmente uma guerra na Ucrânia, como nós estamos vendo, a destruição de pessoas, né? Uma Rússia totalmente autoritária, forjando eleição, né? Uma eleição que não existiu. Da mesma forma, Venezuela vai ter uma eleição que não haverá, porque só tem um candidato, só o Maduro é que vai ser eleito. Da mesma forma na Rússia, e o PT, né, Partido dos Trabalhadores, e o governo brasileiro ainda parabeniza um ditador, um medíocre como Putin, e também dá apoio à Venezuela. Isso aqui é triste. Então, a minha preocupação é que o mundo está de cabeça para baixo, o mundo está virado. E eu não sei quais as consequências. Tudo isso que aconteceu nesse final de semana é muito grave. Tá? A interferência do Elon Musk aqui no direito brasileiro, tem dizendo que não vai cumprir lei, isso é um absurdo, é uma tentativa de golpe de Estado, né? E essa invasão do Equador, né, da embaixada, a embaixada do México, é outra agressão internacional que merece o repúdio de toda a humanidade. A única coisa de boa é que ficou constatado, não precisar, é o óbvio que disse que o artigo 142 não tem nada de poder moderador. Ok, gente? Olha, muito obrigado e até a próxima, viu?